Boa noite, eu sou Andréa Volpato. Boa noite, eu sou Isabela Zanoni. Os destaques do noticiário de hoje são: juros futuros cedem e investidores reconsideram a alta taxa Selic. Homem é preso na China com 104 cobras na calça. Banco Central informa vazamento de chaves Pix da 99Pay. Avião com 297 pessoas a bordo pega fogo no Paquistão. No Giro Cultural, teremos as notícias do mundo do entretenimento. Preços ao consumidor dos Estados Unidos têm a queda inesperada em junho. Brasil terá mais mulheres do que homens em Paris 2024 pela primeira vez na história. Após polêmica, São Paulo sanciona a lei com as regras para a venda de pets. Abono salarial vai ser pago a 2 novos grupos na próxima segunda-feira. Bolsonaro pede ao STF acesso à delação de Cid no caso das joias sauditas. Congonhas inaugura bolsão para Uber e mais carros de aplicativo. O seu Vivax News está no ar. Taxa da Selic. A leitura comportada do índice de preços ao consumidor amplo em junho, somada ao recuo relevante do dólar ante o real na última semana, provocou queda firme dos juros nesta quarta-feira e fez investidores considerarem a possibilidade embutida nos preços nos últimos dias, de que o Comitê de Política Monetária, Banco Central, precise elevar a taxa ainda este ano. No fim do dia, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2025 recuou de 10,57% para 10,52%. E a do DI para janeiro de 2029 caiu de 11,84% para 11,65%. O dólar caiu de 0,04% a R$ 5,41. O Ibovespa subiu de 0,09% aos 127,218 pontos. Com alta de 0,21% de junho, o IPCA teve uma variação menor que a esperada pelo mercado, que superou até o piso das estimativas coletadas pelo Valor Data, de 0,23%. O dado ainda trouxe números positivos da inflação de serviços, cuja resiliência recente tem sido um ponto de atenção. Uma semana após o dólar alcançar os R$ 5,70 e parte do mercado passar a apostar que o cupom pudesse elevar os juros este ano, o dado ainda foi alento. Houve uma nova rodada de retirada de prêmios das taxas. Convidamos o Dr. Luciano Pérez para comentar o tema e o reflexo de um possível aumento da taxa Selic. É claro, Andréa. Nós temos que tomar, sim, muitos cuidados relacionados à questão do PIX, que foi um dos grandes avanços econômicos que surgiram nos últimos anos, ainda por uma visão do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que tem sido ampliado agora na gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive com a exclusão, a isenção, a não mais existência tanto dos DOCs quanto dos TEDs e a diminuição de outras formas de transferência. O PIX ele traz um poder de barganha muito grande aos consumidores, podendo estes conversar com as empresas ao qual eles estão fazendo determinada compra para poder conceder aqueles descontos que o empresário ele tem gastado no que se refere ao custo financeiro com um parcelamento no cartão de crédito e também com o D+1 ou D+2 da entrada do dinheiro à vista na conta do empresário quando do cartão de débito. Tudo isso são custos financeiros que podem chegar ao bolso do consumidor com os descontos no ato da compra. Afinal de contas, o PIX ele cai imediatamente, sai da conta do consumidor e ele entra na conta do fornecedor.
O grande fato é que é bastante grave quando existe um vazamento de dados e quando esses riscos eles se tornam iminentes. Afinal de contas, as chaves elas não podem ter nenhuma espécie de vazamento, principalmente pela lei de proteção de dados, e isso pode ser considerado, inclusive, um crime. É claro que quando falamos a respeito disso, e agora tem se noticiado que provavelmente em breve nós teremos aí os PIX por aproximação, que as instituições financeiras elas têm que implementar políticas de segurança para que os consumidores não sejam acometidos por fraudes ou até dinheiros retirados de sua conta corrente em virtude daqueles oportunistas, aqueles bandidos de plantão. Eu sempre sugiro que exija que o consumidor ele tenha uma dupla forma de autenticação das suas transferências, não só pela aproximação, mas também com a inclusão das suas digitais, da sua facial e da sua própria senha. Sempre o máximo de proteção pode dificultar ou retardar um pouquinho a transferência. Claro que o facilitador só de uma aproximação, ele facilita na hora da transação, mas a gente sempre tem que se preocupar com essas políticas de segurança. O governo federal tem que fazer uma elaboração de uma legislação que puna de forma veemente instituições financeiras que vazem dados, seja por culpa direta ou seja por culpa indireta, mas o grande fato é por não protegerem os dados dos seus respectivos clientes e dos consumidores. Isa, é contigo com mais notícias no Vivax News. Tráfico de animais. Um homem que tentava contrabandear 104 cobras vivas na calça foi preso na fronteira chinesa nesta semana, de acordo com a autoridade alfandegária do país. O traficante de animais tentou contornar um canal livre de declaração de mercadorias num porto entre Hong Kong e Shenzhen, disseram as autoridades na última terça-feira. Após a inspeção de suas calças, os policiais descobriram 6 sacos lacrados contendo uma variedade de cobras exóticas. A autoridade aduaneira disse que responsabilizaria o homem legalmente, de acordo com a lei, sem especificar uma punição exata. Embora também seja ilegal transportar ou entregar animais vivos na China, tais casos não são incomuns. Nesse mesmo ponto de passagem, em 2023, uma mulher foi detida ao tentar contrabandear 5 cobras de estimação escondidas dentro do sutiã. No início desse mês, a alfândega relatou que alguém tentou contrabandear mais de 400 caranguejos no aeroporto de Pudong, em Xangai. Uma pessoa também foi presa ao entrar num posto fronteiriço de Macau com sacos contendo quase 20 tartarugas ameaçadas de extinção. Vazamento de dados. O Banco Central emitiu um comunicado ontem alertando sobre o vazamento de 39,088 chaves Pix de clientes do Banco Digital 99Pay. O incidente ocorreu entre os dias 26 de junho e 2 de julho de 2024. E, segundo o Banco Central, não foram expostos dados sensíveis, como senhas e outros dados sigilosos. Por isso, a instituição considera o impacto deste vazamento como baixo. Segundo a apuração do Banco Central, foram expostos nome de usuários, o CPF, com máscaras, a instituição de relacionamento do número da conta e da agência, as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pela Internet Bank de sua instituição relacionamento. O Banco Central disse que iniciou uma apuração do caso e que irá aplicar medidas sancionatórias previstas na regulamentação vigente. Acidente aéreo internacional. Um avião com 276 passageiros e 21 tripulantes pegou fogo ao pousar em um aeroporto no Paquistão na manhã de ontem, devido a um problema com o trem de pouso do Airbus A330. O voo SV-793 da Saudia havia decolado de Riad, na Arábia Saudita, às 4h47 do horário local, 10h47 da quarta-feira no Brasil, antes de pousar em Peshawar, às 10h25.
Bombeiros se deslocaram para o aeroporto apagando as chamas antes que os passageiros, que estavam em pânico, usassem o escorregador inflável para escapar da aeronave. A companhia aérea Saudia afirmou que uma fumaça foi vista saindo de uma das rodas. Eles disseram que todos os passageiros e os 21 tripulantes foram retirados com segurança sem nenhum ferimento. Um porta-voz da companhia aérea disse que a Saudia esclarece que a sua aeronave, voando de Riad para Peshawar, no voo SV-792, teve fumaça saindo de um dos pneus ao pousar no aeroporto internacional de Peshawar, no Paquistão. Autoridades disseram que os controladores de tráfego rapidamente alertaram os pilotos e informaram os serviços de combate a incêndios e resgate do aeroporto. O avião foi retirado de serviço enquanto o incidente é investigado. Agora, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco temos o Giro Cultural. Tem uma experiência que eu gostaria muito de compartilhar com você aqui. Foi uma experiência que deu uma virada na minha vida. Aliás, mais uma virada. Mas essa foi algo bem diferente. Foram 180 graus de guinada na minha cabeça. Sabe o que foi? Eu fiz uma imersão no famoso Vale do Silício em 2018. Bom, você deve estar pensando assim, e daí, né? O que isso tem a ver com viradas, com coisas que possam ter influenciado o desenvolver do meu livro Domador de Rinocerontes? E até de um jogo chamado Domitor, que eu ainda vou contar para vocês sobre ele aqui. Bom, o que aconteceu? Eu estava vivendo um momento muito peculiar na minha vida pessoal, na minha vida de empreendedora. Foi um momento muito difícil e eu fiquei meio que perdida. E as pessoas sempre diziam e dizem até hoje que eu sou uma pessoa meio louca, meio fora da casinha, que eu mudo demais, que me chamava de volúvel, que eu não vou até o final das coisas. E eu dizia que isso nunca me incomodava. E eu acreditava realmente nisso. Só que quando aconteceu essa minha primeira derrota, que foi a primeira derrota que eu tive na minha vida profissional, isso mexeu comigo. E quando eu fui fazer essa imersão no Vale do Silício, eu fui em busca de novidades, porque eu já comentei aqui com vocês que é algo que brilha meus olhos e é algo que me faz sentir viva. É todas as vezes que eu aprendo coisas diferentes. Então, eu fui para lá. E o Vale do Silício nada mais é do que um local na Califórnia e que a gente acha que é simplesmente uma área geográfica, mas não é. É uma área de mudança total de mentalidade, de virada absurda na sua cabeça. E mais do que a virada absurda que eu tive com tudo que eu vi lá, com tudo que vocês possam imaginar de novidade, que até hoje tem pessoas que nem sabem, eu vi isso há 6 anos atrás, teve um ponto que foi crucial para mim. Lá eu entendi que eu não era uma pessoa errada. Lá eu entendi que eu não era uma louca, que eu não era uma fora da casinha, né? Lá eu entendi que eu podia ser chamada de visionária, que eu era uma pessoa diferente, mas que tinha muito valor a minha forma de pensar. E sabe por que eu descobri isso? Porque eu encontrei o meu grupo. As pessoas que foram para lá pensavam como eu. E isso fez toda a diferença na minha vida. E eu entendi uma coisa também que eu quero deixar aqui para vocês. A gente sabe muito bem reconhecer os nossos sentimentos quando a gente está falando de alegrias, de tristezas. Eu estou deprimido, eu estou feliz, eu estou assim. Mas a gente não reconhece uma das sensações que eu acho mais debilitantes e mais paralisantes que podem existir na nossa vida, que é a gente se sentir inadequado. Guardem isso. A gente não consegue falar isso porque nós não somos acostumados a encarar isso como sensação, como sentimento, como emoção. Mas se sentir inadequado, se sentir mal no lugar, se sentir que não pertence àquele lugar ou àquele grupo, àquela família, é muito doloroso. E basta você entender isso e encontrar a sua tribo. Mas antes de encontrar a sua tribo, você precisa se fortalecer. Você precisa entender que você tem que domar a você mesmo.
Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero convidar você para todas as terças-feiras nós participarmos juntos aqui na Vivax TV da missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, transmitida do nosso santuário Nossa Senhora de Fátima no Estreito, em Florianópolis. Convide, divulgue para seus amigos, familiares, para que eles possam estar junto conosco e formarmos essa grande corrente de oração. Todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui na Vivax TV, missa e novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Estamos de volta com o Vivax News e vamos fazer agora um rápido giro cultural. Começando com a morte de Shelley Duvall, que fez sucesso com O Iluminado e Popeye. Famosa por seu papel como a mulher do personagem enlouquecido de Jack Nicholson, do terror O Iluminado, morreu Shelley Duvall aos 75 anos. De acordo com o portal The Hollywood Reporter, o músico Dan Gilroy, parceiro da artista, disse que ela morreu enquanto dormia por complicações de diabetes em sua casa no Texas, nos Estados Unidos. Haley estreou no cinema com Voar é com os Pássaros, de 1970, do diretor Robert Altman, que a descobriu quando sua equipe convidou a atriz para uma audição enquanto ela estudava em Houston, no Texas. Durante os anos 1980, Duvall apresentou uma série de programas infantis baseados em histórias clássicas como Contos de Fadas, que foi exibido no Brasil na TV Cultura. Tall Tales e Legends, Nightmare Classics e Bedtime Stories. As antologias contaram com grandes participações, como as dos diretores Francis Ford Coppola e Tim Burton e dos atores Robin Williams e Jamie Lee Curtis. Na década seguinte, sua agenda continuou cheia com várias aparições na televisão e no cinema. Após Um Presente de Deus, de 2002, no entanto, a atriz sumiu das telas. Em O Iluminado, que adapta o filme homônimo do Stephen King, Duvall encarnou Wendy Torrance, mulher que precisava sobreviver junto ao seu filho, a seu marido alcoólatra, no hotel assombrado Overlook. Falando também de coisas assombradas, Invocação do Mal 4 deve chegar aos cinemas em 2025. O diretor James Wan, responsável por grandes títulos do terror como Sobrenatural, Maligno e a franquia toda de Invocação do Mal, confirmou a data de estreia do filme Invocação do Mal 4. Além disso, afirmou que este será o último a ser lançado da saga. Invocação do Mal 4 tem estreia marcada para 5 de setembro de 2025 nos cinemas. O primeiro filme da franquia foi lançado em 2013. O longa foi responsável por introduzir os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren ao público, e eles trabalharam para ajudar uma família aterrorizada por uma entidade demoníaca em sua fazenda. Já a Invocação do Mal 2, para quem lembra, chegou em 2016 e trouxe o casal de volta à investigação sobrenatural. Dessa vez, eles ajudam uma mãe solteira com 4 filhos que vivem em uma casa atormentada por espíritos malignos. O terceiro filme da saga, que foi lançado lá em 2021, envolve os investigadores no caso de um jovem suspeito de assassinato que alega a posse demoníaca como defesa. A gente não tem muitos detalhes aí sobre Invocação do Mal 4 até o momento, mas o filme deve contar com a despedida de Patrick Wilson e Vera Farmiga do papel. Falando sobre Chaves, vamos ter uma versão brasileira para uma campanha publicitária. Você aí não lembra da sua infância, quando a gente era criança e assistia Chaves de manhã ou de tarde no SBT? Agora, a série vai ganhar pela primeira vez uma versão com atores brasileiros. A produção será para uma ação publicitária da marca IP e contará com esquetes inéditas. O projeto contou com a autorização do grupo Chespirito, comandado pela família de Roberto Molhanos, o ator que interpretou o protagonista do seriado. Para garantir que
todos os detalhes originais da produção mexicana sejam respeitados, como a construção do cenário, os figurinos e performance dos atores, um consultor do grupo foi convidado para acompanhar as gravações que estão ocorrendo em São Paulo. De acordo com o grupo Che Espírito, o elenco escolhido é incrível. A missão é muito mais de validar o quanto os atores estão entregando de proximidade ao original, e é a primeira vez no Brasil que uma campanha remete literalmente a uma obra base. Essa campanha será distribuída nas redes sociais, além de mais de 10 filmes que serão veiculados nos intervalos comerciais da televisão no próximo mês. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o impacto da inflação americana no mundo com a doutora Andréa. Inflação americana. Os preços ao consumidor dos Estados Unidos caíram inesperadamente e o aumento anual foi o menor em um ano, reforçando as visões de que as tendências de desinflação estão de volta aos trilhos e aproximando o Federal Reserve do Banco Central dos Estados Unidos. Do corte da taxa de juros, o índice de preços ao consumidor caiu 0,1% no mês passado, depois de permanecer inalterado em maio. De acordo com o Departamento do Trabalho, esse foi o segundo mês consecutivo de leituras moderadas e pode ajudar a reforçar a confiança entre as autoridades do Banco Central dos Estados Unidos de que a inflação está em queda. Nos últimos 12 meses, até junho, o índice subiu 3% após um avanço de 3,3% em maio. Economistas consultados pela Reuters previam altas de até 0,1% no mês e de 3,1% na base anual. O aumento anual dos preços aos consumidores desacelerou de um pico de 9,1% em junho de 2022. O índice está muito à frente das medidas monitoradas pelo FID. Para sua meta de inflação de 2%, com o PCE avançado em 2,6% em maio. A queda do mercado de trabalho e a desaceleração da economia fizeram com que os mercados financeiros e a maioria dos economistas esperassem que o FID inicie o seu ciclo em afrouxamento em setembro. O Banco Central tem mantido sua taxa de juros de referência na faixa atual de 5,25% a 5,5%, desde julho passado, após um total de 525 pontos base de aumentos desde 2022. Vamos agora chamar nosso especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para falar sobre os impactos da queda dos preços ao consumidor nos Estados Unidos e os reflexos no mundo. É claro, Andréa, a queda dos preços direto ao consumidor nos Estados Unidos, elas refletem no mundo inteiro, afinal de contas estamos falando da maior potência mundial. O grande fato é que essa notícia positiva, ela veio logo após uma notícia bastante negativa, que foi o aumento do desemprego nos Estados Unidos e a diminuição do poder de compra por parte dos norte-americanos. O grande fato é que nós sempre precisamos analisar que tudo aquilo que ocorre nos Estados Unidos, ele vai refletir de forma direta a todos aqueles que têm uma dependência no que se refere ao mercado norte-americano. O dólar, se nós compararmos ao real, ele nos últimos meses, ele teve uma grande aceleração, teve uma valorização da moeda, desacelerou um pouquinho nos últimos dias, mas tudo isso reflete no mercado nacional, reflete aqui no Brasil e reflete de forma mundial.
Provavelmente agora o Banco Central americano, o FED, ele vai fazer alguns afrouxamentos no que se refere à questão dos juros, para que se possa, sim, manter a desaceleração no que se refere à questão dos preços e, é claro, fazer com que a economia norte-americana volte a acelerar no que se refere à questão de empregabilidade. Nós sempre pensamos dentro do mercado nacional e quando nós fazemos essa análise do que acontece no exterior, nós temos que fazer os nossos deveres de casa e aqui no Brasil precisa-se sim conter a taxa Selic, conter a taxa básica de juros, que existe uma perspectiva e uma exigência de mercado para que ela aumente, para que o poder aquisitivo da população brasileira sempre esteja numa crescente e nós possamos competir com todos os mercados internacionais. Afinal de contas, nós precisamos sempre lembrar que nós somos brasileiros e aqui nós devemos fazer o nosso dever de casa. O Brasil, ele sempre tem que estar na lista dos protagonistas da economia mundial. Retornamos agora com as notícias do Vivax News com a Isa Zanoni. Vamos falar de representatividade olímpica? O Brasil terá uma delegação majoritariamente feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez na história em que isso acontece. São 153 atletas mulheres entre 277 convocados para as Olimpíadas. Em números absolutos, no entanto, a delegação desse ano é menor do que a de Tóquio 2020, cerca de 301, e que a do Rio de Janeiro de 2016. Para o Comitê Olímpico Brasileiro, também é possível que, nessa edição dos Jogos, as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, repetindo o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023. Rebeca Andrade, Beatriz Ferreira, Raíssa Leal e Ana Marcela Cunha são as apostas para alavancar esse número. Paris 2024 é a primeira Olimpíada a ter igualdade de gênero em relação aos atletas participantes. Foram 10.500 vagas preenchidas, com 5.250 mulheres e 5.250 homens. Se considerarmos os Jogos de Verão, como esse de Paris, e os de Inverno, que envolvem esportes na neve, ele igualará a brasileira Jaqueline Mourão, que tem 3 participações em edições de verão e 5 de inverno. Bem-estar de animais. O governador Tarcísio de Freitas sancionou o projeto de lei 1477 de 2023, que visa assegurar a proteção, saúde e bem-estar na criação e comercialização de cães e gatos em São Paulo. Proposto pelo Executivo e aprovado pela LESP, com modificações, a lei reconhece os animais domésticos como seres sencientes, passíveis de sofrimento, representando um avanço significativo para o bem-estar animal e o controle populacional. A legislação determina que criadores e comerciantes devem fornecer alojamentos adequados ao tamanho, porte e número de animais, proibindo exposições em vitrines fechadas ou condições que causem desconforto. Fêmeas prenhas devem ser separadas no terço final da gestação, garantindo a permanência com os filhotes por 6 a 8 semanas para lactação adequada. Cães e gatos só podem ser comercializados após completarem 120 dias. Receberem todas as vacinas no calendário previstos e serem esterilizados cirurgicamente e microchipados com laudo emitido por médico veterinário, sendo que a nova lei proíbe a distribuição como brinde, promoção ou sorteio, além da exposição em eventos de rua ou espaços públicos para a venda e promover a guarda responsável. A norma constitui o mês da saúde animal, sendo agora em maio.
como a iniciativa adicional de estímulo à venda e cuidado adequado de cães e gatos. Vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em instantes. Há mais de 50 anos, tradição e qualidade nos definem. Temos como premissa a entrega de projetos personalizados, executados por equipe especializada em todas as etapas, desde o atendimento inicial até o pós-venda. Nós, da Edi Planejados, entregamos mais do que móveis de qualidade. Realizamos sonhos, pensamos em cada detalhe e estamos presentes na história de vida dos nossos clientes. Tudo isso para participar e completar a sua vida no seu lar. Edi Planejados, mais do que móveis de qualidade. A sua história em cada detalhe. Olha que novidade maravilhosa! Você sabia que a Rede Vivax está com a Roku Box? A Roku Box é um dispositivo que transforma a sua TV em TV Smart de verdade. Vá na sua loja no aplicativo e procure por Vivax. Baixe e você terá acesso a toda a nossa programação. O Cine Retrô, o meu programa Revisitando com Elias Jó, os outros nossos colegas, tem muita coisa, uma infinidade de coisa maravilhosa. Não deixe de pôr esse dispositivo, acessar Rede Vivax e assistir nossa programação Rede Vivax, cada vez mais perto de você. Falando sobre abono salarial. O abono salarial do PIS/PASEP 2024, com valor de até um salário mínimo, que atualmente está em R$ 1.412, vai ser pago na segunda-feira, dia 15 de junho, para os trabalhadores da iniciativa privada PIS e para os servidores públicos PASEP, nascidos em setembro e outubro. Os trabalhadores do Rio Grande do Sul, atingidos pela tragédia das chuvas, receberam um abono antecipado em maio e junho, independente do mês de aniversário. Para os demais, o calendário do abono salarial do PIS e do PASEP foi unificado e todos recebem de acordo com o mês de nascimento. Antes, os servidores públicos eram pagos de acordo com o dígito final do número de inscrição. Até agosto, 24.874.071 trabalhadores receberam o abono salarial. Desse total, 21.982.722 pessoas recebem o abono do PIS e outros 2.891.349 servidores públicos vão receber o abono do PASEP pelo Banco do Brasil. O valor do abono do PIS e do PASEP 2024 varia de R$ 118 a R$ 1.412, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2022. Para saber se você vai receber e quanto vai cair na conta, o trabalhador deverá consultar a carteira de trabalho digital ou o portal GovBR. A consulta está disponível desde 5 de fevereiro. Agora, a gente vai convidar aqui o nosso especialista em direito financeiro, Dr. Luciano Pérez, para comentar um pouquinho sobre essa notícia com a gente. É claro, Isa, é muito importante nós verificarmos que com a liberação do PIS e PASEP, agora na segunda-feira, para aqueles trabalhadores que ganham até um salário mínimo, sabendo que já foi antecipado em virtude das tragédias do Rio Grande do Sul aos trabalhadores do Rio Grande do Sul, é uma excelente notícia, é mais dinheiro sendo colocado no bolso dos trabalhadores e a partir daí gira-se a economia, gira-se a realização de sonhos e a economia local ela passa a ter uma crescente com
ser dinheirinho extra através do PIS/PASEP, que vai ser liberado na próxima segunda-feira. Se você quer saber se tem o direito, consulte o gov.br, faça essa pesquisa e, é claro, espere o recebimento desses valores extras. Mas nunca esqueça que quando a gente recebe um determinado valor no decurso de um ano, e os valores que vão ser destinados, eles vão ser proporcionais ao período trabalhado, nós temos também que olhar para as nossas finanças, verificar dentro daquilo que nós temos que pagar, um pouquinho para que a gente possa fazer investimento, um pouquinho para que a gente possa fazer o nosso lazer específico e, é claro, fazer aquelas compras que são tão indispensáveis para que a gente continue aumentando o nosso bem-estar. Nunca esqueça de ter as planilhas na mão para que a gente possa sempre, independente do valor que se ganhe, poder tracejar um caminho de prosperidade. Afinal de contas, quando sobra maré, todos os barcos sobem e a liberação de um dinheiro extra agora através do PIS/PASEP, na realidade não é extra, ele é um direito de todos os trabalhadores, mas nesse momento ele vai fazer com que valores circulem no mercado e se possa, a partir daí, ter um crescimento em todos os âmbitos da economia. Retornamos com o Vivax News com a Andréa Volpato. Caso das joias sauditas. Advogados do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, pediram na quarta-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acesso à delação do tenente-coronel Mauro Cid, no caso das joias sauditas. O caso foi revelado pelo Estadão em 2023. De acordo com o relatório da Polícia Federal, Cid diz ter vendido 2 relógios, uma caneta e um conjunto de abotoaduras, que ganhou enquanto ex-ajudante de ordens da Previdência em viagem oficial ao Oriente Médio em outubro de 2019. Os itens vendidos por Cid foram avaliados em mais de $10 mil. Defensores de Bolsonaro esperam deferimento de Moraes para acesso irrestrito aos autos principais e aos seus apensos, relativos ao acordo de colaboração premiada firmada por Mauro Cid. Eles pediram ainda na petição registro integral de dados, imagens, áudios e vídeos de todos os atos da referida colaboração premiada, inclusive das negociações e depoimentos prévios à celebração e à homologação do acordo. Na semana passada, Bolsonaro foi indiciado por supostos crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em outros documentos enviados ao STF nesta quarta-feira, advogados do ex-presidente solicitaram acesso aos documentos que foram utilizados para a conclusão da Polícia Federal pelo indiciamento de Bolsonaro. Bolsão para Uber em Congonhas. A concessionária Aena Brasil inaugurou o Bolsão para motoristas por aplicativo no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. O espaço conta com estacionamento com capacidade para 145 vagas e aceita apenas motoristas que comprovem que estão em filas para atendimento em aplicativos de transporte conveniados. Ajustes na sinalização e criação de uma sala de espera no ponto de encontro com passageiros, que no aeroporto fica na área de desembarque dos voos, além de mudança de local dos pontos de parada de ônibus de companhias aéreas, também estão sendo feitos para melhorar o fluxo de acesso e partida do aeroporto. O Bolsão fica a 300 metros da área de desembarque de voos, ligado por uma rampa, tanto a este local quanto à área do check-in, onde os motoristas de aplicativo deixam os passageiros no aeroporto. Foi construído em um terreno parcialmente cedido por uma loja de aluguel de carros que opera no local. Ali, os motoristas podem aguardar por chamados de corridas e então se direcionar ao ponto de encontro com o passageiro somente na hora de buscá-lo. A estrutura já existe no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo.
A estimativa da ENA Brasil é de que hoje 60% dos passageiros de Congonha utilizam carros de aplicativos para chegar e partir do aeroporto. Antes, sem estrutura específica, os motoristas de aplicativo precisavam rondar a região de Congonhas, estacionar em ruas do outro lado da Avenida Washington Luiz ou ficar parados no local de embarque de passageiros, implicando em multas de trânsito para os profissionais, gerando também engarrafamentos na região e dificultando o acesso de demais motoristas e parceiros. O Vivax News de hoje fica por aqui. Tenha uma boa noite e até mais!